Ô, Salles, qual que é a tua opinião sobre o Pablo Marçal? Ele esteve aqui no podcast e disse que só concorreu à Prefeitura de São Paulo porque você desistiu. Disse que queria votar em você, aí diante da sua desistência ele decidiu concorrer. Tu acha que ele fez o canto da sereia pra te atrair, pra atrair teu apoio? Assim, cara, venha, O Salles. meu E aí apoio, tu caiu, tu foi lá e apoiou ele. Eu não caí, não. Eu fiz isso conscientemente e explico por quê com muita naturalidade, né? A turma começa, né? Os mais malucos, aí, traiu o Bolsonaro, galáctico, não sei das quantas, cambal. Tu é um dos galácticos. Intergaláctico, sei lá que merda é isso. O fato é o seguinte... Podia fazer um time, né? Os galácticos. Eu, Nicolas, o Gayer, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, você vê, só nego bom é intergaláctico. Só cara que é decente, preparado e não que pra ser, né? Não é isso. Tem muita gente boa que não tá com o carimbo. Mas o fato é o seguinte, eu não queria apoiar o Nunes de jeito nenhum. O Nunes representa tudo que eu não quero. O Nunes é o centrão. O Nunes é a máquina que está sorvendo os recursos da cidade de São Paulo há 30 anos. É esquema... são os grupos, os lobbies que têm esquema no transporte, na iluminação, no lixo, na creche, no raio que os parta. É contra isso que a gente se insurgiu. Qual foi o nome que queria concorrer contra isso? Era o meu. O Valdemar não deixou me dar a legenda, porque sabia que comigo não tem esquema. Comigo não tem esquema, esquece. Então, não me deu a legenda, não pude concorrer. Aí, de repente, neste interregno, surge o Pablo Marçal. Com aquela dúvida, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Que informações a gente tinha naquele momento? Um cara jovem, bem-sucedido, família estabelecida, 4 filhos, um baita capacidade de mobilização nas redes sociais, um cara que tem muita, vamos dizer, tem muita capacidade de comunicar, né? Tem uma energia, assim, tem uma como é que chama isso? Quando o cara tem um appeal, assim, né? Eu falei, vamos apoiar esse cara. Tem uma energia absurda. Eu falei pra ele. Exato. O cara tem aquela força, né? Tem um nome disso, agora tá me dando um branco. Carisma. O cara é um puta carisma. Então, assim, você vai perguntar, não, mas você acha que o Pablo Marçal ia ser um perfeito prefeito de São Paulo? Eu não sei. O que eu sei é que o Nunes não é. Então, um é certeza que era ruim. O outro era uma dúvida. Eu prefiro a dúvida. É simples, não é que traiu opinião. Isso é ridículo. Uhum. Eu prefiro a dúvida, que podia dar certo se ele ganhasse, do que um que eu já sei como vai ser. Que vai ser a repetição do que foi até agora. Não vai ter nada de diferente. O que mudou até de lá para cá? Então, a nossa opção, minha e de muitos, né, foi trocar uma coisa ruim garantida por uma dúvida que podia ser boa. Simples. Tu fez uma afirmação, tu fez essa afirmação aqui, ó. É melhor perder de pé do que ganhar de 4. E eu reafirmo isso com então, todas. É melhor entregar para a oposição a prefeitura do que compor com o Centrão? Cara, ninguém ia perder pro Boulos, desculpa. O Boulos tomou uma lavada na eleição de todos os lados. Essa história de que São Paulo não elege, o Boulos ia ganhar, isso era o canto da sereia do Valdemar e de outros que estavam ali enfronhados na máquina da prefeitura, com subprefeituras, com empresas públicas, com secretarias, né? Quem inventou essa frase que a direita não ganha em São Paulo foi quem queria justificar a aliança com o Nunes de qualquer jeito. Qualquer um ganhava do Boulos. Eu ganhava do Boulos, o Pablo Marçal ia ganhar do Boulos. Se bobear, até a Tabata ganhava do Boulos. Por quê? Porque o Boulos tem baita teto. O cara é radical, xiita, péssimo candidato. Tá, mas fazendo uma análise analítica... Análise analítica, boa. Fazendo olhando os dados, digamos assim, que é mais correto falar, as pesquisas foram muito próximas à realidade das urnas, no primeiro e segundo turno. Foram. Eu te mando. Se precisar, eu te mando. Não, ok? Beleza. As pesquisas convergiram para um número, né? Não. As pesquisas, algumas, 2 ou 3, foram muito próximas à realidade das urnas. Estou falando realmente dessa vez, diferente das eleições presidenciais, as pesquisas cravaram. E as pesquisas diziam que o Marçal perderia para o Boulos. Eu não acredito. Tá? Então, é o seguinte, diferente do que tu está afirmando, as pesquisas
cravaram o resultado do primeiro turno, cravaram na tampa o resultado do segundo turno, no centavo, e elas mostravam claramente que o Marçal perderia para o Boulos. Dito isso, tu preferiria entregar para o Boulos a Prefeitura de São Paulo ou fazer uma aliança com o Centrão? Cara, primeiro é o seguinte, o pressuposto dessa aliança é você acreditar que as pesquisas tinham razão. E eu acho que o Marçal... Não, as urnas disseram que as pesquisas tinham razão. Mas aconteceram 2 fatos que a pesquisa não cooptou. E se não fossem esses fatos, as pesquisas iam errar redondamente. A live do Bolsonaro na sexta-feira, véspera da eleição, descendo o cacete no Pablo Marçal, e ele próprio publicando aquele laudo estúpido lá do negócio do Boulos, fizeram com que ele perdesse uma força violenta. Se ao invés disso ter acontecido, a direita tivesse apoiado, não vou nem falar o Ricardo Salles, tira o Ricardo Salles da jogada e tal. Se a direita tivesse apoiado o Pablo Marçal, se a direita como um todo tivesse falado assim, nós vamos fechar com o Pablo Marçal em vez do Ricardo Nunes, ele engoliu, era capaz de ganhar a eleição no primeiro turno. Mesmo contra o Tarcísio, mesmo contra os bolsonaristas que estavam envolvidos na campanha do Ricardo Nunes, que tinha alguns, mesmo contra todos, o cara ficou só 70 mil votos abaixo do 40 mil, acho que abaixo do Boulos, e 60 mil abaixo do Boulos, e 90 mil atrás do Boulos. Isso, e 90 mil atrás do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes tinha toda a prefeitura na mão, todas as subprefeituras, não sei quantos partidos, 8 partidos, 10 partidos, sabe sei lá quanto. O Silas Malafaia batendo no outro cara todo dia. O Bolsonaro sendo levado para fazer live contra... Tinha todo mundo contra o cara. O cara ficou 60 mil votos atrás do Boulos e 90 mil votos atrás do Nunes. Você vai me dizer que esse cara não ganhava a eleição? Desculpa, não acredito. Ele ganhava no primeiro turno, se essas pessoas todas tivessem apoiado o Pablo Marçal. Não vou entrar no mérito por que elas preferiram apoiar o Marçal, apoiar o Nunes do que o Marçal. Cada um vai ter a sua explicação. Alguns porque não gostavam da cara do Pablo Marçal, outros porque não confiam, outros porque tinham um esquema com o Ricardo Nunes. Essa é a verdade, né? Estavam prestando serviço para a campanha do Ricardo Nunes, ganhando dinheiro com o Ricardo Nunes. Então, você tem variadas explicações para isso. O fato é, o cara contra tudo e contra todos, apesar da live do Bolsonaro, apesar de toda a máquina do governo, do Tarcísio falando disso todo dia. O Tarcísio parou 1 semana ou 2 de governo para andar com o Ricardo Nunes na cidade. Ou seja, apesar de tudo isso, o cara ficou só 60 mil votos atrás do Boulos e 90 mil atrás do Ricardo Nunes. Eu tinha certeza, se todo esse pessoal tivesse fechado com ele tinha ganho no primeiro turno, não tinha Boulos nenhum. Esse risco era 0. Ô Salles, fala um pouco sobre o teu mandato de deputado federal. Primeiro, por que você decidiu se filiar a um novo e depois quais são as tuas prioridades hoje lá na Câmara? Cara, a Câmara é interessante, né? Quando houve a eleição em 2022, a imprensa noticiou, com base simplesmente no tamanho das bancadas, que a direita ia comandar o Congresso, nunca foi tão conservador assim, a direita ia comandar o Congresso Nacional. É a maior mentira da paróquia, né? O próprio PL, você tem 1/3 dos deputados, 1/3 ou 1/4, talvez precisa olhar com mais cuidado, que vota com o governo reiteradamente, tem cargo no governo, né, verba com o governo federal do Lula, ou seja, são deputados do PL que são Lula, né, não por ideologia, porque tem interesses. Por outro lado, você tem deputados de direita que não estão todos no PL. Você tem algumas pessoas boas no MDB, tem gente boa no Republicanos, tem gente boa em vários partidos, inclusive no PSD. Né? Eu dou um exemplo, nomino uma pessoa aqui, só para... Né? Você tem o Reynolds Stefanes Jr., que é filho do ex-ministro Reynolds Stefanes, deputado federal pelo Paraná, que é um cara excelente, vota consistentemente conosco. Então você tem mais ou menos hoje uns 120 deputados federais de direita mesmo, na Câmara dos Deputados.